Não é esta a preocupação da PEC. Em matéria de PEC, não é essa a preocupação. A preocupação, principalmente de uma PEC que trata de uma matéria complexa como uma reforma tributária, e aí deixa eu vou dar uma visão do relator, já conversada com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e com o presidente do Senado. Veja, nós estamos tratando de um sistema tributário que é complexo, que é amplo. Então, eu ouvi em algum lugar alguém dizer: vamos fazer promulgação do que é consenso e fatiar a PEC. Isso é uma coisa muito comum quando você está tratando de uma PEC que não é de uma matéria sistêmica, mas de uma matéria sistêmica onde o artigo 1º tem a ver com o artigo 2º, que por sua vez tem a ver com o artigo 3º, que por sua vez tem a ver com o inciso 12º, que por sua vez tem a ver com o inciso do parágrafo 5º do artigo 32º, é muito complexo. Portanto, a percepção que nós temos é que é quase impossível você fatiar uma PEC sobre uma matéria sistêmica como a reforma tributária. Portanto, a reforma tributária terá que ser tratada como um todo, para que ela não fique, vamos dizer assim, às vezes atrofiada de um lado, capenga do outro. Ela precisa ser, portanto, vista de forma global. Portanto, a nossa intenção é que nós possamos trabalhar para entregar um texto. Se houver mudanças, ele volta à Câmara, a Câmara vai analisar, e aí sim, a partir dessa segunda análise, é que nós passaremos a ter, então, uma avaliação já de um sistema tributário bem avaliado, bem compreendido, bem previsto, inclusive, pelos modelos, porque o que nós estamos agora começando a pedir é para que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento possam rodar esses modelos propostos pela PEC, para que a gente tenha previsão de arrecadação, previsão de tributação, etc., para que nós possamos ter cenários do que nós estamos efetivamente tratando. Relator, o ministro Haddad hoje, na primeira fala dele, ele falou que o Senado vai dar uma limpada na PEC. O senhor já tem algum ponto que o senhor acha que poderia limpar, vamos dizer assim, como ele falou? Eu quero aqui cumprimentar e parabenizar o ministro Haddad mais uma vez. Eu acho que o ministro Haddad tem se revelado não só um ministro muito habilidoso, como também um ministro com uma capacidade de ouvir e de construir soluções. Ele tem sido um construtor de soluções de matérias difíceis. Veja, se fosse fácil, já teriam resolvido com certeza essas reformas há mais tempo. Não são matérias simples. Portanto, nós estamos falando de uma reforma que nós estamos, eu mesmo, que estou na política há mais de 40 anos, eu participo de discussão e debate sobre reforma tributária há pelo menos 25 anos. Portanto, eu sei que nós nunca teremos um texto que é 100% perfeito, seja no Executivo, seja na Câmara, seja no Senado. Nós teremos que trabalhar esse texto permanentemente na construção de um texto que será aprimorado, né? E eu acho que o Senado vai fazer sua parte no sentido de poder dar sua contribuição, né? Agora, eu deixo a questão dos adjetivos para o ministro Haddad, porque... Senador, o senhor falou sobre pedir para a Fazenda e o Planejamento rodarem modelos. Inclusive, há um requerimento que foi aprovado hoje na CAI, de propositura do senador Rogério Marinho, solicitando à mesa que encaminhe ao Ministério da Fazenda esse pedido. O senhor tem algum estudo específico, por exemplo, o fundo do Amazonas, é algo que o senhor vai pedir também, o estudo da Fazenda?
Todos os estudos nós estamos, veja, eu fui designado relator hoje pela manhã. Então, a partir do momento que fui designado, comecei a estudar a montagem de uma equipe e comecei a pedir à minha assessoria parlamentar que buscasse informações de dados econômicos importantes para que nós pudéssemos fundamentar o nosso trabalho aqui no Senado. Entre eles, esses dados que acabei de falar, obviamente que nós estamos também pedindo para alguns estados que já estão nos procurando informações detalhadas, estamos pedindo também para algumas entidades que estão nos procurando que informem números, porque tudo agora nós queremos analisar com números. Eu acho que nos conceitos, a Câmara discutiu muito conceitos. Agora, já que tem um modelo colocado de pé, nós queremos poder quantificar esse modelo e verificar os impactos que esse modelo que foi colocado de pé efetivamente estão indicando, não é? Senador, o senhor acha que é possível dizer que não haverá aumento de carga, que vai ter neutralidade, se você não conhece ainda a alíquota padrão e ela só vai definida depois da fase de teste? O senhor acha que é possível? O senhor acha que tinha que saber de antemão que a alíquota padrão é essa? Eu posso lhe dizer que a impressão que tenho é que tanto o governo quanto o parlamentar tem a intenção de carga tributária neutra. Agora, apenas com os resultados desses modelos sendo rodados, a gente poderá ter ideia. O IPEA fez um estudo que foi publicado, vocês devem ter conhecimento, que nós estamos nos debruçando sobre eles, mas, como eu disse, eu não vou adentrar hoje em mérito, aqui dando minha opinião sobre mérito. Nós estamos formando opinião sobre esses valores, né? Mas para rodar um modelo... Mas uma coisa eu posso lhe dizer, eu não vejo espaço para aumento de carga tributária no país. O senhor deve trabalhar durante o recesso? Como é que o senhor vai fazer agora? Daqui para frente vai ter recesso nada, né? Você tem que trabalhar para poder estudar. Na realidade, nós vamos estudar, mas nós não teremos funcionamento do Congresso no recesso. E os prazos? Os prazos só contarão a partir de agosto. Setembro deve votar? Não. Outubro? Não. O mais provável é começo de outubro, meados de outubro. O mais provável. Já existe um protegimento para lidar com a PL na OGE. Desculpa, no plenário ou na comissão? O mais provável é que nós tenhamos uma votação no mês de outubro, ali pelo começo ou meados de outubro, porque o presidente Rodrigo Pacheco deliberou que a tramitação da PEC ela acontecerá na CCJ e no plenário. Portanto, a esperança e o nosso desejo é que até meados de outubro a gente possa devolver à Câmara a PEC, com a esperança de que a Câmara possa deliberar e nos devolver para que até o final do ano o Brasil possa conhecer finalmente a nova reforma tributária já deliberada pelas duas casas e promulgada pelo Congresso Nacional. Não está descartando, então, esse texto ele vai ter que voltar para a Câmara. Isso já é martelo batido. Seria eu caçar o mandato de 81 senadores, eu tirar o direito dos senadores apresentarem proposta de alteração no texto da PEC. Eu não me sentiria autorizado a negar esse direito ao Senado da República. Senador, hoje o ministro Haddad também falou sobre alguns pontos que não foram tão debatidos na Câmara, como a questão ali da contribuição dos estados. O que o senhor pretende fazer para ampliar essa discussão nos seus trabalhos? Porque esse é um ponto que já está mais claro que precisa ser discutido. Com certeza esse é um dos pontos, quando eu falei ainda há pouco, que a agenda federativa, sem dúvida, será muito debatida aqui no Senado, até porque o Senado é a casa da federação. Esse é um dos pontos que aqui
terá ênfase no plano de trabalho e terá reuniões entre não só a Comissão de Constituição e Justiça, mas o próprio presidente do Senado e a relatoria com as diversas instâncias federativas, seja os estados, através dos governadores, seja as organizações e as entidades que representam os municípios, sejam os grandes municípios, sejam os pequenos municípios. Nós não deixaremos de discutir a questão federativa com bastante atenção aqui no Senado. Senador, já existe uma estratégia para conseguir atrair o apoio da oposição para o texto que vai ser elaborado no Senado? Olha, muitos dos membros da oposição já se manifestaram no Estado Geral da Arte a favor da reforma tributária. Eles querem ter o direito, como todos, inclusive... Gente, por favor. Inclusive os parlamentares da base, eles querem discutir questões pontuais, né? Mas eu acho que há um ambiente muito favorável de aprovação da reforma como um todo no Senado da República. Senador, sobre a tramitação... Gente, mais 3 perguntas, sobre a questão federativa, o senhor falou. Os modelos de formação da Câmara e do Senado são distintos, né? Na Câmara, as bancadas são proporcionais ao tamanho dos estados. Aqui no Senado, todos os estados têm o mesmo peso. E a gente viu lá na Câmara que alguns governadores tinham críticas à reforma. O senhor acha que agora, com esse peso proporcional de todos os estados, isso pode vir a impactar na discussão do Senado? O Senado é uma casa que representa a federação, em que pese seja uma casa de políticos majoritários, né? Mas aqui também é uma casa de diálogo, de construção política. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma solução para ter um equilíbrio federativo e que a reforma tributária possa representar esse equilíbrio federativo. Senador, sobre a tramitação, alguns senadores defendem que passe também pela CAI. Existe essa possibilidade? A decisão de tramitação é competência exclusiva do presidente do Senado e ele, ao anunciar hoje, diz que quando vier a PEC, porque a PEC ainda não chegou no Senado, o despacho dele será CCJ e plenário. Não, eu pergunto isso porque até dentro da CAI eles criaram um grupo de trabalho, algo assim. Eu faço parte do grupo de trabalho. Sim, como que será tratado as sugestões que saírem de lá? O senhor deve incluir ou é uma coisa que vai ser analisada no contato com... Você quer dizer incluir no meu relatório? Isso. O senhor vai acatar, vai considerar? Considerar sempre, porque a CAI é uma instância super importante no Senado, mas não quer dizer que obrigatoriamente será acatado. Mas sim, levarei em alta consideração as contribuições que a CAI oferecer para a reforma tributária. Eu, inclusive, faço parte do grupo de trabalho da CAI. Sou membro da CAI desde quando cheguei no Senado. Só para emendar essa pergunta, então, relator, todos os debates serão feitos apenas na CCJ e o grupo de trabalho vai funcionar paralelamente? Só por desencargo de consciência. Só por desencargo de consciência, eu vou lhe dizer uma coisa. Por gentileza. Os debates acontecerão em todos os lugares. Agora, as reuniões oficiais acontecerão no âmbito da CCJ. Agora, isso não implica dizer que possa haver discussões, debates em todas as instâncias do Senado. Só que para a questão da PEC, pelo que foi anunciado pelo presidente Rodrigo Pacheco, a tramitação será Comissão de Constituição e Justiça, aonde o presidente Davi Alcolumbre
conduzirá os trabalhos e aonde eu vou poder receber as emendas e apresentar um relatório. E este relatório aprovado pela CCJ vai a plenário, aonde eu apresentarei o relatório em plenário, relatarei as emendas de plenário e aonde este relatório será, por fim, deliberado e, espero eu, aprovado. Seu relatório o senhor entrega em setembro? Eu acabei de dizer que, muito provavelmente, em outubro. Aprovação. Mas o relatório. O seu relatório, quando que o senhor apresenta? No dia? Não tenho como. Vou dizer, eu ainda nem molhei o bico, vocês já querem saber o prazo. Não, mas assim, a dúvida é, o senhor vai apresentar... Quanto tempo o Aguinaldo ficou com o relatório para entregar? Pois é, mas assim... Quanto? 2 anos. Mas agora Tem o ambiente pena é de outro, mim. né, senador? É muito mais favorável. O senhor acha que o senhor vai apresentar o relatório também no dia da votação ou o senhor pretende apresentar um pouco antes, para dar tempo para os senadores discutirem? Isso é importante. Eu pretendo dar conhecimento aos colegas para que eles possam votar com pleno conhecimento. Senador, como é que o senhor pretende atuar em relação à Zona Franca de Manaus? Já falou. Já falei sobre o tema. Gente, a última aqui, Bárbara. Senador, pelo cronograma que a gente sabe que pode mudar, é o início dos trabalhos, muito possivelmente, se o ministro Haddad também estiver correto no cronograma, a discussão do consumo no Senado pode tumultuar ali com as discussões, ou coincidir com as discussões sobre reforma tributária, mas pelo viés da renda. Como é que o senhor vê isso? Se o senhor acha que pode atrapalhar o cronograma, e mais do que isso, se o senhor sente vontade política do Senado em entregar a reforma da renda e do consumo até o fim do ano? A pergunta é difícil de responder, porque, primeiro, eu não conheço o texto da renda. Segundo, tudo vai depender do ambiente que nós estivermos vivendo no país. Eu, sinceramente, sou daqueles que acham que uma questão de cada vez. Se pudéssemos concluir, pelo menos, essa segunda fase da reforma tributária, para poder enfrentar a questão da renda, talvez fosse melhor, mas isso não compete a nós, essa é uma iniciativa do Executivo, e quem estabelecerá o tempo com relação a isso será o Executivo. Mas a sua pergunta, respondendo a ela, vai depender do texto, que nós não conhecemos, e vai depender do ambiente em que o país estiver vivendo em relação à questão macroeconômica, etc., para avaliar de forma mais objetiva a sua pergunta. Tá bom? Obrigado. Alguém vai precisar de gravar em pé ou tá tudo ótimo? Estou agradecendo ao Rodrigo Pacheco pela indicação do MDB e do meu nome para relatar a PEC da reforma tributária. Quero também agradecer ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, que também indicou e referendou o MDB e o meu nome para relatar a PEC da reforma tributária, que vocês sabem é uma matéria muito importante. Eu já me manifestei várias vezes sobre a reforma tributária e, ao mesmo tempo, dizer que a redação final ainda está pendente na Câmara dos Deputados, ela não foi publicada, a redação final, portanto, o processado ainda não chegou no Senado, ele só irá tramitar, portanto, no segundo semestre no Senado, por uma decisão do presidente Rodrigo Pacheco. O Senado já indica o relator desde o dia de hoje, até para que as conversações possam iniciar, o diálogo possa iniciar, mas efetivamente os trabalhos, com a apresentação de um plano de trabalho e com propostas de como nós vamos conduzir isso junto
ao presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e junto ao presidente Rodrigo Pacheco, acontecerá no mês de agosto. Então, dito isso, eu me coloco à disposição dos senhores e das senhoras. Senador, o senhor acredita que o texto aprovado na Câmara, ele mantém a competitividade, ele atende às necessidades da Zona Franca de Manaus? Eu acho que ele evoluiu muito em relação ao que estava colocado inicialmente. É claro que ainda existem ajustes a serem feitos, não só com relação à Zona Franca, mas em relação a outros setores. Há muitas questões do Nordeste, questões pontuais que precisam ser discutidas, e há questões federativas também que nós entendemos que aqui no Senado terão que ser discutidas. Mas, sem dúvida, houve um avanço do texto que inicialmente estava sendo proposto para o texto que, ao cabo, foi votado. E aqui é preciso reconhecer, já você perguntou especificamente sobre a Zona Franca, que foi construído esse texto a várias mãos. Esse texto foi um texto construído pela bancada dos parlamentares do Amazonas, juntamente com o governo do estado do Amazonas e com o Ministério da Fazenda. Portanto, houve muito esforço da bancada, tanto de deputados federais quanto de senadores do Amazonas, juntamente com técnicos do governo do estado, técnicos do Ministério da Fazenda e, finalmente, numa reunião do ministro da Fazenda. E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao ministro Haddad, que, por delegação do presidente Lula, teve uma interlocução muito firme e diferenciada com relação à questão da Zona Franca. Mas, como tudo no processo legislativo, nós sabemos que ainda temos questões a resolver sobre não só o Amazonas, mas, como eu já disse, questões do Nordeste. Houve matérias que, por muito pouco, não se resolveu na Câmara, vocês sabem disso. Você está se referindo a BND? Essa é a minha pergunta, se já tem um acordo para voltar sobre isso? Não, o que há um entendimento... Não. Agora, com um pouco de humor, a gente ainda nem molhou o bico no Senado. Eu acabei de falar que a redação final ainda não foi nem publicada pela Câmara. Mas nós sabemos que questões como essas precisarão ser revisitadas no Senado e com certeza serão. Senador, vários desses casos que o senhor citou, o mercado está chamado de meia entradas, né? Meia entrada depois entrada do céu. O senhor vai ter vários desafios. Desculpa, eu não entendi. Meia entrada? Porque tem entrada principal. Né? Se tiver entrada principal, me apresenta. Então, no caso, senador, cada exceção que é feita, os técnicos estão dizendo que geram dificuldades para reduzir a alíquota. Como o senhor vai enfrentar essas várias exceções que estão sendo propostas? Com diálogo, bom senso e responsabilidade. Eu acho que... eu não sei se você está se referindo à questão que elas levantaram. Já, várias delas. São várias, inclusive essa daí. O que eu posso lhe dizer é que nós vamos tratar aqui no Senado com muita responsabilidade e com muito bom senso. Só que existem questões que são constitucionais, como é o caso da Zona Franca de Manaus. E a alternativa que existe no Amazonas à Zona Franca, lamentavelmente, é o crime organizado. Então, eu acho que um país que tem um compromisso com a Amazônia não pode deixar de ter um projeto para a Amazônia. O senhor quer colocar um valor no fundo da Amazônia já agora na tramitação do Senado? Isso será ainda discutido no Congresso Nacional. Hoje eu não entrarei em matéria de mérito nessa coletiva. Nós estamos iniciando um trabalho. Como eu disse, a redação final sequer foi publicada pela Câmara e eu não entrarei hoje nessa coletiva em méritos com relação ao que nós vamos deliberar a partir de agosto no Senado. A partir de agosto, com a apresentação de um plano de trabalho, aí eu estarei à disposição para debater
ponto a ponto, cada uma das matérias, pelo mérito, até pela transparência, e nós queremos que a opinião pública e os senadores tenham pleno conhecimento das matérias que nós vamos votar. Você já tem uma ideia do plano de trabalho? Você já tem uma ideia de como é que vai ser seu plano de trabalho? Temos ideia, mas ainda não temos ele fechado, porque ele será fruto de uma ampla negociação com o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com os próprios membros da Comissão de Constituição e Justiça e com o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem conversarei muito, porque muitas das questões serão conduzidas também pelo presidente Rodrigo Pacheco. Doutor, por favor, o senhor já sabe qual que é, nesse momento, a sua maior preocupação como relator dessa matéria? As pressões de último momento lá no Senado, na reta final, na Câmara, acabaram dando tratamento especial para vários setores. Essa também é uma das suas principais preocupações? Veja, eu acho que no estado da arte, o texto aprovado pela Câmara foi muito bem recebido, não só pela opinião pública, mas também pelos investidores, pelo mercado. Tanto é que houve uma aprovação geral do que foi aprovado. Quando você vai para o detalhe, para a questão pontual, existem, obviamente, questões a serem revisitadas, né? E, obviamente, que o Senado, com a cautela e com a responsabilidade que tem, o fará. Mas, como eu